Agora aqui no palco nós vamos ter uma palestra fantástica com o tema Tecnologias de Nióbio e suas aplicações em baterias avançadas de íon lítio. Para mediar a nossa palestra, é com muita alegria que eu convido esse entusiasta da qualidade, o diretor administrativo da UBQ. Seja muito bem-vindo, Magno Braz. Vamos aplaudir o Magno, abrindo os trabalhos. Você sabe, Magno, que eu acho que deve ser uma responsabilidade grande demais, né? A gente começando esse grande encontro, segundo dia, e já contar aí com a sua presença. Vai ser demais a palestra? O que a gente pode esperar da palestra? Luiz, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente, a responsabilidade é muito grande, porque em 2021, no grande encontro de 2021, nós falamos de algo de 2030. 2030. Pensando nós estamos no futuro, hein? Exatamente, discutindo tecnologias que serão utilizadas e farão parte da nossa vida, do nosso dia a dia, em 2030. Legal demais. Então, a sua mediação, a gente vai assistir junto aqui a palestra, vamos convidar, ela já está ali, já na ponta ali, aguardando a nossa presença, e vamos convidar com muita alegria, agora, para conduzir a palestra, a engenheira de materiais e doutora em eletroquímica. Palmas para Luana Parreira. Vamos ver ela na tela. Ei, Luana, bom dia. Bom dia, Luana. Olha, Luana, contar com a sua experiência, contar com a sua competência no dia de hoje, realmente torna o nosso evento ainda mais especial. O palco do grande encontro é todo seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Na verdade, também é um grande prazer para mim estar participando, né, do grande encontro, como você comentou. Eu sou engenheira de materiais por formação, doutora em eletroquímica, e faz 2 anos que eu faço do time de baterias aqui da CBMM, né, vim direto da área acadêmica para o meio industrial e corporativo, né, faço parte do desenvolvimento de mercado, e vou contar hoje um pouquinho para vocês sobre a CBMM, né, como a gente realiza todo esse processo de desenvolvimento de tecnologias, em especial aí esse desenvolvimento novo que a gente vem visando 2030, como o Magno falou, em baterias, né? Então, vou pedir para o pessoal já colocar a minha apresentação, por favor. Bom, então vou trazer um pouquinho sobre essas tecnologias de nióbio e as suas aplicações em baterias avançadas de íon lítio. Para mim é um prazer trazer até especificamente nessa semana, né? Porque esse é um tema que ele veio aí há mais ou menos uns 10 anos, né? Veio no nosso radar. E o desenvolvimento dessas baterias, né, utilizando nióbio, ele já vem sido tratado, inclusive, na literatura durante esse tempo, né? Então, como vocês vão ver, o nióbio, né, ele foi já foco aí de pesquisas, né, durante a parte de desenvolvimento acadêmico. Pode passar para o primeiro slide, por favor? E a gente tem um grande prazer de poder contar aí com cientistas, inclusive em 2019, né, o prêmio Nobel foi dado a 3 cientistas, né, na área de eletroquímica, para o desenvolvimento de baterias de íon lítio. E por curiosidade, um grande prazer, a gente tem o professor Stanley Whittingham, que é esse primeiro professor, que está apresentado aí no slide, e o professor John Gorenuff trabalhando em desenvolvimentos em tecnologias utilizando nióbio. Então, para a gente é um grande prazer. A gente até contou com o professor John Gorenuff abrindo o nosso evento o ano passado, né, com uma mensagem de abertura do nosso evento virtual. E essa semana, anteontem, a gente teve também o nosso evento técnico durante, né, essa semana focado em bateria, e onde o professor Stanley Whittingham apresentou também uma palestra de abertura. Então, para a gente é um grande prazer ter esses nomes aí da ciência defendendo também o papel do nióbio em baterias de lítio. Mas eu já queria deixar muito claro aqui, que é uma coisa que traz muita curiosidade, né, e a gente já pode até passar para o outro slide, é que o nióbio não é um metal raro, né? Na verdade, o nióbio ele apresenta aí a sua composição na crosta terrestre muito próxima a de outros metais também já utilizados em baterias, como o próprio lítio, né, que é o carreador de carga das baterias de íon lítio, e o cobalto, né? E hoje na CBMM a gente tem um conforto e uma segurança muito grande, porque dentro
a gente consegue atender uma demanda próxima à atual, né, por mais de 100 anos. Um pouquinho da CBMM, ela foi uma empresa fundada em 1955, né, e aí em 2011, pode passar para mim, por favor? Eu não sei se está atrasado aqui tá tendo um delayzinho nos slides, mas ela foi uma empresa fundada em 1955. Em 2011, ela teve, né, o seu capital dividido aí, com 15% sendo dividido por um grupo coreano e japonês, e mais 15% para um grupo chinês. Né? O nosso diferencial é que a gente tem todo o sistema integrado, desde a mina até a nossa linha de produção, né? Na parte de manufatura dos produtos. E isso é resultado de mais de 50 anos de investimento, né, no nosso programa de tecnologia, que vem aí melhorando todos os nossos processos, tanto na parte industrial, quanto ampliando, né, e descobrindo aí novas aplicações, mas o nióbio pode fazer diferença. Né, e isso faz a gente uma indústria líder no nosso segmento, né, relacionada aí à capacidade de produção, a vendas, a parte de processos industriais e as aplicações tecnológicas. Então, agora eu vou pedir para o pessoal apresentar um vídeo para vocês terem um pouquinho da ideia de como ocorre tanto a parte de mineração quanto a parte de processos dos nossos produtos, tá bom? Por favor. Esse é nosso complexo industrial em Araxá.
Bom, é muito interessante, né. Vocês acabaram de ver mais ou menos o processo como ocorre até a produção do ferro nióbio, que é o nosso principal produto, né, é o carro-chefe das nossas vendas, inclusive, né. A gente tem mais 3 unidades independentes, que é a de níquel nióbio, a de nióbio metálico e a de óxidos. E como eu falei, né, as principais aplicações hoje do nióbio estão voltadas a esse produto, né, ao ferro nióbio, são aplicações siderúrgicas, né, tanto na área automotiva, oil and gas, a de aço estrutural, a de aço inoxidável e as outras aplicações que são mais avançadas para turbinas, aeronaves e todas elas, né, onde o nióbio traz essa questão de melhoria na resistência e diminuição no peso, né. Em 2019 a gente foi premiado, né, com relação à produção de mais de 120.000 toneladas de produtos de nióbio. Isso corresponde, né, a 80% aí do mercado de nióbio mundial, né. Aqui no Brasil a gente atende 90% do mercado, que utiliza nióbio, isso corresponde a aproximadamente 5% das nossas vendas. E para atender todo esse mercado, né, a gente tem aí aproximadamente 400 clientes em 40 países, a gente conta com escritórios em diferentes partes do mundo, né, na América do Norte, Países Baixos, um escritório de tecnologia, na Suíça, em Singapura para cobrir a Ásia e os nossos parceiros comerciais estratégicos que ficam na Coreia, no Japão e na China. Né. E como eu comentei, a principal aplicação do nióbio é na parte siderúrgica, mas com o desenvolvimento do programa de tecnologia, eh, foi se eh, se teve a necessidade de se criar um novo portfólio de produtos, pode passar o slide para mim, por favor? Envolvendo, a produção, né, de produtos óxidos, né, para uma área que a gente denomina de área química, né, de aplicações químicas, e o porquê, né, que o nióbio ele tem se mostrado aí tão versátil para diferentes áreas de aplicação, né. Por favor, pode passar? O óxido de nióbio, ele tem uma propriedade, né, na verdade o nióbio ele é um metal, né, um elemento pentavalente que a gente fala, é um elemento que tem vários estados de oxidação, né, e por ele ter esses vários estados de oxidação, né, junto com outros elementos, ele pode formar diferentes estruturas cristalinas, né, isso quando a gente fala de engenharia de materiais, essas diferentes estruturas cristalinas, elas podem resultar em diferentes propriedades desses materiais, tanto propriedades óticas quanto propriedades eletrônicas. E essa variedade de propriedades que a gente pode obter utilizando o nióbio faz com que ele possa ser aplicado em diferentes mercados. Próximo slide, por favor. Dessa forma, né, a gente tem o desenvolvimento aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, de novas aplicações e frentes de negócios para o óxido de nióbio, que envolve tantas áreas de catálise, de energia, de materiais que a gente chama de smart, de materiais inteligentes e de materiais funcionais. E entre essas aplicações se encontra a aplicação em baterias. Próximo slide, por favor. Bom, e o que são baterias, né? Baterias são dispositivos que transformam, né, que convertem energia química em energia elétrica, né, a partir aí no caso de baterias de um lítio, de um portador de carga que é o lítio. Então a gente tem no processo de carga da bateria o lítio indo do cátodo para o ânodo, né, que o cátodo seria esse polo positivo que vocês estão vendo no slide, e o ânodo o polo negativo, né, a partir de um eletrólito. Então, a gente tem três principais componentes na bateria: o cátodo, o ânodo e o eletrólito. E hoje a gente consegue monitorar, né, a gente consegue ter conhecimento suficiente para saber que o nióbio ele pode atuar nesses três componentes. Então, por favor, no próximo slide, vou mostrar para vocês quais são, né, onde o nióbio pode atuar nesses três componentes, quando a gente fala de soluções que precisam ser superadas, né, quando a gente fala de desafios que precisam ser superados. Então, o nióbio ele pode trazer soluções na parte do cátodo, utilizando ele dentro da química do material, ele como um dopante desse material, um agente de estabilização, ou recobrindo o material.
Na parte do ânodo, a gente tem aplicações envolvendo tanto a dopagem desses materiais, né, quanto na química desses materiais, onde o nióbio ele é bastante ativo. E temos um outro contexto que a gente traz de tecnologia, que é a tecnologia de estado sólido, né, que é onde são baterias que trazem um pouco mais de segurança. É um desafio tecnológico ainda bastante com bastante gaps ainda para serem superados, mas que o nióbio também pode atuar de maneira bastante efetiva. Então, vou mostrar para vocês um pouco do desenvolvimento que a CBMM tem feito nessa área. Próximo, por favor. A ideia em se utilizar o nióbio nos próximos 10 anos, quando a gente fala desses próximos 10 anos, é que na parte do cátodo, o nióbio ele possa atuar melhorando a estabilidade desses materiais, que hoje, né, a gente tem uma tendência de aumentar a composição do níquel nesses cátodos. Por quê? O níquel ele é um metal bastante reativo, então ele consegue aumentar as densidades de energia, né, das baterias, só que por ele ser bastante reativo, ele diminui a estabilidade desses materiais. E o nióbio ele entraria como um agente de estabilidade desses materiais na parte do cátodo. E na parte do ânodo, seria o desenvolvimento de novos materiais contendo o nióbio, né, os quais eles possibilitariam, a partir dessa mudança estrutural que eu comentei com vocês, a melhoria na difusividade, que a gente fala na mobilidade dos íons lítio dentro da estrutura. Isso faz com que nós consigamos propriedades de fast charging, que são propriedades de recarga ultra rápida. Então, essas são tendências que a gente já vem atuando, né, atualmente, já com tecnologias que estão sendo já comprovadas a partir de protótipos, né, e a nossa ideia é avançar durante os anos em materiais ainda mais avançados, por exemplo, não contendo, né, materiais que não contenham cobalto, né, que é um metal bastante crítico aí, tanto socialmente quanto economicamente, e com materiais ainda que apresentem capacidade de não somente o fast charging, né, a recarga ultra, mas também que melhorem a sua potência, melhorem a sua densidade de energia, para a gente conseguir, se não obter materiais mais avançados e baterias mais avançadas para esse mercado que vem demandando já atualmente, né, de melhorias, a gente conseguir gerar, na verdade, uma nova geração, né, ter uma nova geração de baterias. Então, falando um pouco sobre o programa de baterias da CBMM, a gente trabalha com 4 frentes. A primeira delas é a parceria da CBMM com a Toshiba, que eu vou falar um pouco melhor à frente, né, que visa aí desenvolver essa tecnologia do óxido misto de nióbio e titânia, né, nas aplicações de eletrificação de veículos, né, e também, né, a produção dessas células, obviamente em parceria, né, com a Toshiba. Temos um pilar voltado para business ventures, que é a relação de investimentos estratégicos com startups para acelerar, né, o desenvolvimento dessas tecnologias utilizando o nióbio. Uma frente focada, né, no desenvolvimento de materiais de alta estabilidade, né, para cátodos, né, a partir do uso do nióbio como agentes de dopagem, tanto de coating, né, que é de recobertura desses materiais, e um pilar à parte focado em tecnologias que não são somente voltadas para baterias, mas no armazenamento e conversão de energia, né, que é tentando utilizar essas propriedades do nióbio para sistemas híbridos que possam otimizar ainda, né, toda essa parte da eletrificação. Falando um pouquinho da parceria com a Toshiba, né, ela é uma parceria que, na verdade, esse contato se iniciou em 2014, né, onde teve as primeiras visitas, né, as primeiras discussões, a gente conseguiu passar, né, enviar as amostras para a Toshiba analisar, e aí, né, tivemos aí um período de mais ou menos 3 anos. Aqui não está carregando o slide para mim, gente, se vocês puderem, talvez, clicar de novo. Né, aí a gente passou tivemos aí um período de 3 anos, né, com eles com eles analisando o nosso material,
né, e aí, a partir da avaliação do nosso material, foi se estudada essa possibilidade de um projeto. Esse projeto foi consolidado em 2018, né, com a assinatura dessa parceria técnica, se criou o programa de baterias na CBMM, né, um programa já, né, como um segmento de tecnologia dentro da empresa, né, e a partir da consolidação desse programa, né, a gente teve as contratações, eu mesma fui contratada nesse período, e aí o desenvolvimento partiu, né, da parte de se ter um óxido focado, né, um óxido que se fosse produzido para essa aplicação com a Toshiba, bem como um projeto focando na construção de uma planta piloto de baterias lá no Japão, né, que é um projeto que está em andamento já há quase 3 anos, né, e que a gente vem tido vários avanços, né, relacionados aí já tanto ao conhecimento adquirido em 2019, quanto à prototipagem, né, dessas células e aplicação. Então, agora em 2021 a gente tem as primeiras, né, sendo aí concluído o primeiro processo de emissão das primeiras células, produção e emissão das primeiras células, e é onde estão surgindo, né, já os nossos projetos em parcerias para os protótipos, né? E o porquê que esse material ele é muito importante, né? Ele vem trazendo propriedades muito importantes aí para o futuro das baterias, principalmente focados aí na eletrificação dos veículos. Bom, o que ocorre com essas estruturas que contêm nióbio no anodo, né, nesses eletrodos anódicos, né? Quando você tem o nióbio em estruturas, ele possibilita a formação de estruturas com canais, né, que a gente chama de canais mais abertos, né, mais abertos, inclusive o do próprio grafite, né, que tem uma estrutura lamelar. E esses canais, eles facilitam o transporte do lítio. Então, facilitando o transporte do lítio, a gente ter essas propriedades de fast charging, né, de recarga ultra rápida que eu comentei com vocês. Obviamente, né, nem todas as soluções vão estar presentes numa mesma tecnologia, né. O caso aqui que a gente tem de talvez, né, um desafio a ser superado nas tecnologias contendo nióbio, é que por elas, trabalharem com a gente chama numa janela de potencial menor do que a do grafite, a gente não consegue obter uma né, ou no mesmo nível que o grafite né, conseguiria obter dentro de uma mesma janela de potencial de operação, né. Entretanto, a gente entrega, né, essa questão do fast charging, né, da recarga rápida, e temos uma vantagem muito grande quando a gente fala de materiais anódicos utilizando nióbio, que é a densidade volumétrica. Então, quando a gente fala de aplicações, por exemplo, em carros, né, que o volume que a bateria vai ocupar nos carros é importante, o nióbio acaba sendo uma vantagem na utilização dessas tecnologias. E é por isso, né, e são esses motivos que vêm nos motivando, né, vêm nos incentivando a focar as nossas pesquisas nesses tipos de tecnologias, não somente nesse que é desenvolvido pela Toshiba, mas também em tecnologias que vêm sendo desenvolvidas por startups, por exemplo. E aí a gente tem um avanço dentro desse projeto hoje, eu vou mostrar agora para vocês, que é o projeto em parceria com a Volkswagen, caminhões e ônibus. Está carregando. Vou passar no próximo, né. Acreditando nessa tecnologia, né, e como um avanço do nosso programa técnico, hoje a gente tem uma planta, né, na CBMM, uma planta piloto, para a produção desses óxidos mistos, né, foi um investimento de 15 milhões, né, para aproximadamente 1.000 metros, de área construída. Hoje a gente tem 5 PhDs trabalhando nesse projeto, né, eu sou dessas pessoas, um laboratório completo de caracterização e mais de 40 projetos na área, né, com toda uma parte, né, a parte de produção de escala piloto, altamente equipada, né. Então a gente tem tanto recursos humanos, quanto a parte de estrutura dessa planta piloto para cobrir esses desenvolvimentos com óxidos mistos. E aí, como eu falei agora para vocês, a gente tem esse projeto que é um projeto inédito aqui no Brasil,
né, que é o projeto com a Vox. Aí agora eu acho que vai carregar. É uma parceria entre a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Toshiba, né? A gente pretende, a priori, fazer esse protótipo que vai rodar dentro da planta em Araxá, mas a ideia é que logo esse protótipo possa rodar na cidade de Araxá, e aí com toda essa prova de conceito, né, se tornar um produto aí, né, para 2023 para frente. A gente está com uma expectativa muito grande, né, porque é um projeto inédito não só para nós, mas também para os nossos parceiros, né, para a Toshiba e para a Volks, e as expectativas são as melhores possíveis, né? Mas como eu disse, não somente a tecnologia do NTO tem sido, mas também na parte de business, né, na parte de investimentos estratégicos, a gente tem também o desenvolvimento de startups. Pode passar, por favor? E uma delas é a Ekion, né, Technologies, é uma startup que tem origem aí da Universidade de Cambridge, e também vem desenvolvendo óxidos mistos para recarga ultra rápida, né? Eles estão com uma tecnologia de recarga em 6 minutos e altamente segura, né? Nós realizamos esse investimento, eu acho que há um pouco menos de um mês, né? Ele foi publicado aí, e a gente tem uma parceria bastante próxima, não somente com, né, a área estratégica, mas também com a área técnica da Ekion, e eu tenho certeza que isso vai trazer produtos muito prósperos e num momento bastante e dentro de um período até mesmo bastante curto aí para superar as nossas expectativas. Então, só falando um pouquinho da tecnologia da Ekion, que também tem essa propriedade de facilitar a mobilidade dos íons lítios e traz também um diferencial a parte de segurança, né? Então, eu vou pedir para o pessoal colocar um vídeo para vocês, para a gente fazer uma comparação relacionada à tecnologia da Eikon com outras tecnologias. Vocês podem colocar o vídeo do teste. Bom, essa é uma bateria tradicional. E agora vocês vão ver o mesmo teste realizado com uma bateria da Eikon. Pode passar. Então, vocês veem que tem uma liberação de calor muito grande. Você pode ir carregando para mim o próximo slide, por favor? Tem uma liberação de calor muito grande, né, que a gente chama de thermal runaway, né, nos testes em baterias. E o diferencial, né, causando aí uma explosão muito rápida, o diferencial da bateria, né, das baterias da Ekion é que esse tipo de problema ele não ocorre, né? Então ela traz bastante segurança aí para essas tecnologias, por exemplo, de eletrificação. Aí vai ocorrer a penetração do nail, né? E não há aumento de temperatura e nem a liberação de calor excessivo, como ocorreu na bateria que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, esse é uma das nossas motivações aí, das nossas grandes expectativas para essa tecnologia. Falando um pouco do papel do nióbio na modificação de cátodos, esse foi um desenvolvimento realizado com parceiros externos, mas também internamente, na dopagem de cátodos de LMO, que são cátodos baseados, né, em manganês, em óxido de manganês, né, utilizando o nióbio. Então, esse foi um desenvolvimento feito em parceria com né, com várias áreas da CBMM, né, a gente tem a característica de customização dos materiais e a partir desse trabalho, a gente pôde realizar, né, a primeira venda comercial do óxido de nióbio para aplicações, né, mostrando, né, a partir da demonstração da capacidade que tinha o nosso
óxido de nióbio em melhorar as propriedades do material do parceiro, do cátodo do parceiro, inclusive comparando com o nióbio fornecido por um concorrente, né? Então, esse é um tipo de trabalho que a gente faz dentro do desenvolvimento de mercado da CBMM e nos trouxe bastante alegria aí com a conclusão, né? Tendo ele como resultado a venda dos primeiros produtos focados para o mercado de baterias. E aí, entrando nessa última atuação do nosso programa de baterias, a gente tem também a parte de se trabalhar com materiais híbridos, né? A CBMM investiu no último ano na 2DM, que é uma startup de produção de grafeno, né? Por identificar uma sinergia muito boa entre o óxido de grafeno e o nióbio para diferentes aplicações. E uma delas é o armazenamento de energia. Por quê? Quando a gente tem o óxido de grafeno junto, né, o grafeno junto com o óxido de nióbio, esse compósito ele traz algumas características que a gente chama de características pseudocapacitivas, né, que são características que misturam a questão do armazenamento de carga eletroquímico, que é o que tem nas baterias que eu mostrei para vocês, com o armazenamento de carga eletrostático, que são as cargas, né, armazenadas, por exemplo, em capacitores. Quando você tem a sinergia desses dois fenômenos, a gente consegue melhorar a capacidade, a potência desses elementos, né, desses dispositivos, consegue melhorar de energia, por exemplo, dos capacitores, comparado aos capacitores tradicionais, e a entrega de carga comparado a uma bateria de íon lítio. Então, é como se a gente conseguisse misturar o melhor dos dois mundos, né? E tendo essa melhoria nessas propriedades, a ideia é que a gente consiga diminuir o custo por energia nessas tecnologias, né? São pesquisas que a gente começou com alguns parceiros esse ano, são bastante recentes, mas que a gente já tem obtido bastante promissores. E finalizando essa parte de aplicações, eu queria trazer algo bem novo aqui para vocês, né, que é a utilização do nióbio em baterias de estado sólido. Ainda é uma tecnologia que não é muito consolidada comercialmente. A gente tem alguns protótipos aí em carros elétricos. E a vantagem de se utilizar essa bateria de estado sólido é que ela não apresenta um eletrólito inflamável, como as baterias que têm um eletrólito líquido, né? Ela diminui a possibilidade de formação da interface sólida, né, entre o eletrólito e os eletrodos, né? Então, ela melhora aí a questão da condutividade dos materiais. E por ela estar no estado sólido, ela não tem a preocupação, por exemplo, das tecnologias tradicionais de se ter um controle de temperatura, né? Fazendo com que a parte de gerenciamento das baterias elas possam ser mais simples. Então, nessa área, a gente tem algumas pesquisas relacionadas à parte de recobrimento dos materiais, né, fazendo com que melhore a estabilidade desses materiais durante os ciclos de recarga, né, fazendo com que esses materiais consigam reter energia, né, reter as cargas durante mais tempo de uso, né, e fazendo com que eles sejam menos reativos. Então, você tem menor liberação, por exemplo, de gases, né, e melhor estabilidade desses materiais. E visando essas propriedades, né, super positivas aí do nióbio nessas aplicações, né, a gente tem um trabalho muito legal realizado em parceria com o ISA Eletroquímica, né, lá de Curitiba, né, é um trabalho que começou aí em meados de 2018, né, e hoje resulta em uma planta piloto em escala laboratorial, né, de baterias de 1 litro pessoal do Easy, porque é para ser um laboratório de uso comum, né? A gente está criando um ecossistema aí para preparar, né, o nosso país para essa mudança que vai ser inevitável, como o Magno disse, aí para 2030, né? Então é um grande orgulho para a gente esse projeto. A gente está colhendo frutos muito, 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 muito promissores e para o futuro aí, com certeza a gente vai ter muitas novidades. Então, só para
finalizar aqui a minha apresentação. Queria falar para vocês, né, só um pouquinho do ciclo de vida do nióbio nesses materiais para baterias, né, que é algo que, né, vocês devem estar pensando aí depois de eu falar de tantas possibilidades de aplicação. Primeira vida desses materiais seriam essa parte de aplicação em veículos elétricos, né, e-bikes, a questão dos ônibus elétricos também, a parte de robótica, né, e de power tools, né, de dispositivos portáteis. Essas baterias, né, elas estão sendo estruturadas para conseguir atender aí em torno de 10.000 ciclos, mantendo até 8% de capacidade de retenção, né? E aí, a partir desse momento que chegar a esses 80% da capacidade de retenção, elas estariam prontas para serem utilizadas numa segunda vida, né? Em sistemas estacionários de armazenamento de energia, seja em fazendas fotovoltaicas, às vezes até em aplicações residenciais, por que não? Né? E a partir dessa utilização em segunda vida, né, teria essa preocupação aí que já vem sendo algo discutido internamente pelo nosso time na reciclagem do nióbio. O que nos deixa um pouco mais tranquilos com relação a isso é que o nióbio ele é um metal sustentável, né, e bastante seguro, né, ele apresenta inclusive propriedades de biocompatibilidade, né, o que faz aí para a gente, na verdade, a questão da reciclagem ser um desafio até um pouco mais logístico do que operacional do ponto de vista de desenvolvimento de processos para se realizar né, essa fase de reciclagem. Então, como palavras finais, queria deixar aqui para vocês, né, que a gente tem essa capacidade, né, essa disponibilidade de fornecimento mundial, né, a CBMM hoje, né, e aí para os próximos 100 anos, né. A ideia é ter essa diminuição no teor de cobalto, né, e aumentar a densidade de energia dos materiais, né, a partir de estruturas que tenham pouco cobalto ou até sejam livres de cobalto, né. A gente tem desenvolvido aí esses projetos, por exemplo, do comentei com vocês, e outras estruturas, como por exemplo, que eu acabei não comentando, mas de novas estruturas, como a de Disorder Rock Salt, que é um projeto nosso, a partir de uma estrutura desordenada, mas que apresenta propriedades bastante diferenciadas, né? A dopagem de materiais que já estão sendo utilizados comercialmente, como esses materiais com alto teor de níquel, né, que são o níquel, cobalto, manganês e níquel, cobalto, alumínio, visando ainda assim essa diminuição do cobalto nessas estruturas e aumentando a estabilidade, melhorar a segurança de vida das baterias, né? E a partir do recobrimento dos materiais, até mesmo em estado sólido, como eu comentei com vocês, melhorar a questão da recarga e da condutividade desses materiais, né? E esses anodos, a utilização desses anodos mistos de óxido de níon, outros óxidos, para aplicações nessa questão de não somente de recarga ultra rápida, mas também de alta potência, que é um desafio tecnológico aí que a gente quer superar. Então, o nióbio ele já tem se apresentado, antes a gente colocava que ele era uma alternativa, mas hoje ele já tem se apresentado, né, como um elemento disruptivo nessas baterias avançadas de lítio. Então, eu queria só agradecer aqui, né, e dizer que eu estou aberta agora às perguntas. Obrigada. Bom, Luana, é muito oportuna essa abordagem que você trouxe com relação ao tema e essa grande disrupção que a gente vai encontrar aí nos próximos anos. A gente vê que o cobalto, embora ele tenha também em grande abundância, a forma como ele é explorado traz uma série de consequências, né? Seja a forma, seja as questões sociais trazidas por ele. Então, essa é uma preocupação muito grande e que, aí eu caio nesse tema aqui, uma pergunta importante para a gente, é que o Brasil tem reservas para os próximos 100 anos, né? Uma informação que você trouxe importante, reserva de nióbio para os próximos 100 anos. Então, está na hora do Brasil ser efetivamente o protagonista no desenvolvimento desses produtos derivados do nióbio, não só baterias, mas tantos outros produtos que dele podem derivar. Como é que a CBMM tem visto isso e quais as ações efetivamente práticas nesse sentido?
Olha, Magno, eu não diria que está na hora de sermos protagonistas, eu diria que somos protagonistas. Né? Hoje a CBMM tem mais de 80% do mercado, né, de nióbio do mundo. Né? Temos aí em torno de 85 reservas, né, espalhadas no mundo de nióbio, mas pouquíssimas são ativas, né, em torno de 4, 5 reservas. Né? E isso faz com que a CBMM realmente seja a líder nessa, não somente na questão da mineração, né, do processamento, mas do mercado de aplicação, porque na verdade a CBMM ela é fornecedora de produtos de nióbio, né? A gente não fornece commodity, a gente fornece tecnologia. Né, e isso faz parte de um compromisso desde os seus primeiros anos aí de fundação. Então, eu diria que nós já somos protagonistas na questão do nióbio. Essa foi uma provocação mesmo, e essa era a resposta que a gente esperava, porque todos nós, nós, de uma forma geral, dizemos, olha, o Brasil exporta commodity, o Brasil não exporta tecnologia, o Brasil não exporta desenvolvimento, e não é verdade. Né? É um tema que foi... O aperto de mão foi em 2014 e já somos líderes do segmento. Nós já vendemos tecnologia para o exterior e desenvolvemos testes e testes em torno desse tema. Então, foi uma provocação mesmo para trazer à tona esta iniciativa e este protagonismo que a gente tem experimentado. Né? Todos os dias a gente ouve falar de nióbio, isso está na mídia, mas, de forma objetiva, não se mostra como o Brasil se posiciona em relação aos demais países em uma tecnologia, como você disse, disruptiva, ou seja, subverte tudo o que aconteceu até hoje e pensa num futuro, e num futuro muito próximo, ou seja, 2030 está aí, e a indústria automotiva vai passar por uma revolução em torno dessas tecnologias de eletrificação, da eletrificação da mobilidade, não é só dos carros. Né? Os carros, caminhões, bicicletas e tantas outras formas de mobilidade. Então, essa é a provocação muito que eu Esse fiz nesse protagonismo sentido. ele se vem realmente voltado aí para o nosso mercado de ferro nióbio, né, que seriam as aplicações siderúrgicas, né. O programa de baterias, como eu comentei, ele é um programa recente, né, faz 2 anos, né, realmente que a gente tem ele consolidado mesmo dentro da empresa, e estamos iniciando. A ideia não é que ele seja por exemplo, um líder, né, que nós sejamos líderes no segmento, porque a gente sabe que o mercado de baterias é um mercado bastante amplo e para diferentes aplicações. Né? A ideia é que, na verdade, o nióbio ele transforme esse mercado e faça a diferença dentro desse mercado, né, que é um mercado bastante específico. Né? É a forma de como a CBM tem levado isso para a sociedade é bastante curiosa. Nós temos visto iniciativas no segmento automotivo, especialmente de competições automobilísticas, onde a CBMM também se encontra. Nós tivemos aí os Sertões, tivemos o Dakar, que já utilizou uma parte dessa tecnologia. E uma preocupação muito grande é com a velocidade, com o tempo de recarga e a segurança dessas baterias nas aplicações voltadas para armazenamento de energia. Então, não sei se você tem essa passagem da experiência no segmento automotivo e de competições automobilísticas para o mercado. Quanto tempo leva isso de sair do protótipo, da experimentação para a aplicação prática no dia a dia? Quer que eu repita? Essa parte do envolvimento com nessas competições, né, automotivas, a gente utiliza, né, essas competições por uma forma até de provas de conceito, né, até hoje, né, nas estruturas, né, desses automóveis, mas nessa questão do desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias de baterias, para a eletrificação, né, essa questão dos carros elétricos, o período normalmente não é um período muito curto, né? Por exemplo, hoje a gente está começando a prototipagem de veículos que a gente pretende que sejam
não os veículos, né, mas as baterias estejam prontas para comercialização a partir de 2023, né, elas estão sendo submetidas aí a um processo de homologação, validação, certificação, né, então, realmente, quando a gente participa dessas iniciativas, né, na parte estrutural, acaba sendo uma prova de conceito, né, a aplicação acaba sendo um pouco mais rápida, né, num período mais curto de tempo, mas na questão, por exemplo, das baterias, né, que como vocês puderam ver, né, esses estudos de nail penetration, que envolve muita questão da segurança, realmente é um período entre 2, 3 anos para a gente ter a validação da tecnologia e a adoção dela por uma OEM, né, no caso, que seria o nosso usuário final. 2, 3 anos é um período muito curto, né? Quando a gente fala de disrupção e de tecnologia, é algo que passa muito rápido, né? Com iniciativas que começaram ali em 2014, há 7 anos, o início de um projeto e chegou agora. Né? E chegou agora e o futuro é agora. Nós estamos discutindo alguma coisa que, daqui a 10 anos, será uma revolução completa na forma como nós abordamos e utilizamos essa tecnologia. Sim, parece curto, na verdade, né? Porque se a gente for ver mesmo, Magno, por exemplo, o programa, a gente fala que para parceria Toshiba, porque a nossa parceria que tem um TRL, a tecnologia, né, o TRL um pouquinho mais avançado. Mas, na verdade, estudos, toda a parte de literatura, visitas, elas começaram lá para meados de 2010. Então, tendo aí em 2023 a primeira comercialização, a gente está falando, na verdade, de esforços e de um trabalho que foi dedicado aí por 13 anos, né, para uma tecnologia. Então, realmente tem muita coisa envolvida, né? Principalmente quando a gente fala em usuário final tendo pessoas, né? Então, no caso aí de veículos com passageiros, que sejam a parte de marítima ou a de naves, né, de aeroespacial, realmente tem um período aí de avaliação que é muito, muito vital assim, para todo o desenvolvimento. Se não tiver segurança, não tem tecnologia, né, para ser aplicado. Luana, que prazer tê-la conosco. É muito vivo isso, muito novo para a gente poder observar que somos protagonistas. Não é? Você disse que no mundo existe reserva de nióbio no mundo inteiro, mas nós estamos explorando. E nós estamos não vendendo minério, mas vendendo a tecnologia associada à exploração desse mineral. Então, para nós é um prazer muito grande poder, no Grande Encontro 2021, apresentar temas e apresentar assuntos que farão parte da nossa vida e farão parte do nosso dia a dia daqui a 10 anos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui em torno disso, com muita transparência, muita tranquilidade e objetividade. Né? Falar de tecnologia com 45 minutos é um desafio muito grande que você conseguiu superá-lo. Né? Eu vou convidar aqui o Luiz. E como falou bem, né, Magno? Como falou bem. Exatamente. Luana, eu fiquei assistindo de camarote, viu? Fiquei ali de camarote, aprendi muito com você. O Grande Encontro realmente ficou muito maior com a sua presença. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Para mim, como eu comentei, é um grande prazer mesmo. A CBMM tem feito esses esforços aí desde da sua fundação, mas realmente nesses últimos anos a gente tem se colocado um compromisso, né, de fazer parte dessa transformação que o mundo está passando, né? A gente está vendo aí até com a questão da pandemia que realmente está passando e está passando muito rápido. Então, vim falar sobre isso aqui para vocês no Grande Encontro, que é um evento realmente muito, muito importante. Eu sei que é muito importante também para os meus colegas da empresa que me trouxeram todo esse contexto do evento. É realmente um grande prazer, viu? Muito obrigada mesmo. Não só fez uma bela explanação, mas representou muito bem todos os seus colegas. Mande um abraço, nosso cumprimento aí da UBQ para todos eles, tá bom? Obrigado mais uma vez, Luana! Aplaudindo a Luana, vamos aplaudir demais. Obrigado, Luana.